Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, mais uma sacada aqui pra vocês. Hoje eu respondo a dúvida do Bruno Capelão. Deixa eu ler o que ele mandou, tá? Boa tarde, Daniel. Sei que já falou bastante desse assunto em outros vídeos, mas eu queria aprofundar mais sobre a rampa de temperatura denominada pré-mostura ou gelatinização. Qual a importância dela para o resultado final da cerveja e se é aconselhável fazer essa rampa em todas as receitas. Bruno, é o seguinte... Na verdade, a gelatinização do amido não é necessariamente uma rampa de temperatura, tá? É mais uma condição que a gente tem que atingir durante a nossa mosturação para que a rampa ou as rampas de sacarificação, para que a conversão do amido em açúcares menores ocorra, tá? Basicamente é isso. O que é isso? O amido, tá ali os grãos de amido que estão dentro do malte de cevada ou de outros grãos, maltados ou não, que contém amido, ele não está pré-disposto a ser convertido pelas enzimas para transformar aqueles açúcares que tem ali, complexos, em açúcares menores que vão poder ser consumidos pelas leveduras lá durante a fermentação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conseguir uma condição que vai fazer com que as enzimas consigam atuar sobre as moléculas de amido. Que condição é essa? É justamente a solubilização, ou seja, a gente conseguir que as enzimas, num meio aquoso, com uma determinada faixa de temperatura, consigam atuar sobre os grãos de amido. E basicamente é isso. Para a cevada, na casa de 60 graus, começa a gelatinização. Então começa os grãos de amido ficarem solúveis em água e disponíveis para as enzimas de sacarificação, que também estão ali no malte de cevada, poderem começar a atuar. Então, alfa-amilase e beta-amilase. Beta-amilase mais cedo, ali na casa de 60 a 62 graus, e perto de 70 seria a alfa-amilase. Por isso que normalmente quando a gente atinge uma temperatura, de repente ali na casa de 66, 67, 68 graus, vamos pensar numa infusão simples, a gente está com as duas enzimas atuando sobre o amido. Porque quando passou de 60 graus, gelatinizou o amido, ele ficou solúvel, ficou disponível para as enzimas poderem atuar, e a partir de 60 graus ali as enzimas começam a atuar, quebrando esses açúcares. Tá? Basicamente isso, não é... Por isso que você talvez já tenha ouvido falar como pré-mostura, porque começa a sacarificação, não seria a mosturação, após essa temperatura. Mas não é bem uma rampa de temperatura como uma parada proteica, ou uma rampa de beta-glucanase, ou as nossas rampas de sacarificação. Tá? Não se enquadraria como isso. Então não é uma coisa a se preocupar, e se for pensar se faz em todas as receitas ou não faz, né? Obviamente, porque passa por essa temperatura, ele tem a gelatinização para daí a gente começar de fato a mosturação. Estou falando para coisas básicas, regulares que a gente vai fazer, as nossas receitas com malte de cevada, basicamente. Tem um outro fator que é o seguinte, que diferentes grãos têm diferentes temperaturas de gelatinização. Aí também pode ser que você tenha ouvido falar alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, milho e arroz, muito utilizados aí nossas tão famosas cervejas mainstream aí, eles têm uma temperatura de gelatinização mais altas, na casa de 70 graus. E também o milho e o arroz não são um vilão na produção de cerveja, são no processo, como é feito em grande escala nas cervejarias, que a gente talvez questione um pouco aqui quando a gente está falando de cerveja caseira, cerveja artesanal. Mas tanto o arroz quanto o milho pode ser utilizado na cerveja, dependendo do que você quer, alguma complexidade, ele traz uma cerveja que não traz tanto corpo, tem várias coisas que a gente pode utilizar esses grãos e outros também que você queira fazer, sei lá, qualquer brincadeira, qualquer teste com cerveja é possível. Só que o que acontece, por exemplo, se você quiser colocar no seu grist um pouco de milho, para trazer o que o milho pode trazer para a sua cerveja. A temperatura de gelatinização do milho é na casa de 70 graus. Então, se você colocar o milho no seu grist de maltes, fizer uma sua sacarificação ali, uma infusão simples a 67 graus, ele não está convertendo nenhum amido que tem no milho. Basicamente é isso. Então, o que você faria nesse sentido? Por isso que talvez exista uma rampa chamada de gelatinização. Você vai fazer um mini mash, por exemplo, separado, só o seu milho, você vai levar essa temperatura lá para casa de 70 graus para poder gelatinizar, vai fazer a conversão e depois você traz de volta para o seu mosto. Isso, claro, estou falando de uma coisa bem mais avançada para quem quer usar adjuntos, né, para melhorar a cerveja, não porque ninguém aqui vai querer fazer uma cerveja estilo grandes fábricas, indústrias de cervejaria,
mas só para vocês terem uma noção disso. E aí a gente fecha falando sobre o conceito mesmo do que é gelatinização, que é a pré-disponibilização, a disponibilização do amido para as enzimas para converter eles em açúcares menores. A gente ouve de uma forma mais simples, né, que simplesmente a gente atinge tal temperatura, as enzimas atuam sobre o amido e convertem em moléculas menores que vão ser consumidas pelas leveduras. Esse é a descrição padrão e simples. A única coisa que ficou aqui, que de repente nosso colega Bruno quis aprofundar e entender um pouco mais, é que entre ter essa conversão do amido, primeiro ele tem que estar preparado para que as enzimas possam atuar sobre ele. Basicamente é isso. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da sacada de hoje e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!